Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente nessa manhã. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, sobre a pandemia que se tornou o coronavírus. E eu tenho recebido muitas mensagens no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, de pessoas pedindo: Pastor Sandro, fala um pouquinho sobre os vírus, fala um pouquinho sobre o que esse vírus, o coronavírus e não somente o coronavírus, o H1N1, as pestes, os vírus, se estão na Bíblia realmente. Fala um pouquinho a respeito dos sinais dos tempos. Eu sei que eu não posso aqui fazer um vídeo muito grande, me estender muito no assunto para não ficar muito maçante e ao mesmo tempo, né, enfadonho. Mas eu gostaria de resumir um pouco e vou me ater ao Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, né? Capítulo de número 21, palavras do próprio Senhor Jesus a respeito dos últimos acontecimentos da última hora da igreja na terra. E vou falar um pouquinho a respeito desse vírus e vou trazer também aqui, baseado numa fonte que adquiri de estudo, e vou trazer a fonte também e falar um pouquinho a respeito dos sinais dos tempos, da última hora da igreja. Se pegarmos o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, e você ler ele todo, é importante que você anote para depois você ler com calma. Fala a respeito da última hora, dos últimos sinais. O livro do Apocalipse traz diversas menções a respeito disso, mas eu vou começar primeiro trazendo essa base da leitura da palavra e depois eu vou me ater. Eu vou falar um pouquinho sobre esse momento em que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, e é um momento muito importante que eu quero que você atente. Não quero alarmar você, mas eu preciso te falar a verdade, porque o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho da verdade, a verdade do Senhor. No livro de Lucas, capítulo de número 21, vou ler um pouquinho esporadicamente, eu vou passar por alguns versículos, os mais importantes, e que fala mais ou menos assim, a partir do verso de número 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? O Senhor falava, né, a respeito dos sinais. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E o Senhor segue e responde no verso de número 8. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, né, rumores de guerras, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, atente para esse versículo de número 9. Essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim, palavras de Jesus. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos. Atente para o verso número 11, palavra de Jesus. Haverá grandes terremotos, epidemias, ou troca epidemias por vírus, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Temos visto já isso. Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, ou às autoridades, aos religiosos, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, autoridades.
E isto vos acontecerá para que deles deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabeça da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A palavra fala sobre perseverar. Nesses momentos, muitos serão entregues, odiados por autoridades e por alguns, até mesmo religiosos, por amor a ele. Muitos seriam, chamados de fanáticos, e hoje nós temos visto isso. Queridos, eu não estou aqui para alarmar, não estou aqui para fazer sensacionalismo, porque sempre que acontece uma situação assim, muitos aparecem na internet, até com fake news, e falando muita coisa para querer aparecer. Então, nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo. Eu acabei de ler a palavra do Senhor. E se você continuar lendo, a partir do verso 25, fala da vinda do Filho do Homem. Depois o Senhor entra com a parábola da figueira, a exortação à vigilância, e depois, se você puder, leia depois Mateus capítulo 24, ele todo também é muito importante. Mas o que eu quero trazer hoje para você nesse momento? Nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, acreditar no que nós vivemos hoje se tornou algo assim desesperador. Muitas pessoas estão desesperadas nesse momento. Países fechados, fronteiras, eventos cancelados, cultos suspensos, supermercados lotados, sem produtos básicos, atrações vazias. E o mais importante, milhares de pessoas morrendo. Centenas de milhares enfermas e milhões assustadas. O coronavírus afeta a quase todos os países do mundo. A nossa geração nunca experimentou uma pandemia nesse grau, nesse nível. E os cristãos ao redor do mundo estão buscando o que podemos aprender e como devemos agir em meio a essa situação. Isso levanta a questão: a Bíblia profetizou o coronavírus? Seria o Covid-19, traço 19, uma das pragas bíblicas? Sim, a Bíblia profetizou doenças e pragas. E por um lado, lembremos que a Bíblia fala sobre pragas significativas antes da segunda vinda de Cristo, como nós acabamos de ler em Lucas capítulo 21, verso 11. O próprio Senhor Jesus adverte os seus discípulos dizendo: haverá grandes terremotos, epidemias ou vírus e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, essa passagem mostra uma terra inquieta e em tribulação, mencionando especificamente a existência de pragas e fome como um prelúdio para o fim. No verso 9, aí do capítulo 21 de Lucas, fala exatamente que isso tudo vai acontecer, mas não é o fim. Então, essas profecias têm protegido a igreja nesses 2000 anos, daqueles que afirmam ser o Messias. Em Apocalipse 6:8, nós encontramos outra passagem também importante nesse momento. Diz assim: e olhei, e eis ali um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui, abrir o quarto selo produz o quê? Um cavalo amarelo ou muito pálido. Isso significa doente, doença.
que traz dor e morte através das guerras, doenças e desastres naturais. Então esses selos são abertos como juízo de Deus para uma terra surda diante do chamado do Evangelho. E uma última verdade a considerar é que Romanos 8, 22 nos ensina: sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então o gemido da criação é evidente quando as árvores caem, os animais sofrem, mas é particularmente evidente quando um vírus microscópico é capaz de causar milhões de mortes e paralisar todos os sistemas humanos. E como Deus declarou, vivemos em uma terra disfuncional. Não, a Bíblia não parece profetizar essa doença e praga. Embora seja verdade que a Bíblia nos adverte que nos apresente, e nos apresente o que? A realidade de pragas e doenças em uma terra que geme. Então podemos dizer que com consciência limpa, que essas profecias são específicas para o coronavírus, pastor Sam. Não é possível ou provável que essas profecias tenham sido apropriadas a outras doenças e pragas anteriores, tal como a gripe espanhola, que matou mais de 20 milhões de pessoas, pastor Sam. Devemos admitir que muitas das profecias bíblicas relacionadas ao tempo apocalíptico têm um sentido mais geral do que específico. Então, nessa mesma linha, nós devemos ter muito cuidado para não forçar um texto bíblico e dizer algo especificamente para a nossa situação atual. A Bíblia não especifica coronavírus, não fala desse tempo, fala, aliás, desse momento de pragas, vírus. É o momento atual que nós estamos vivendo, mas não especificamente direcionado a uma doença. Estaremos reivindicando o lugar de profetas de Deus, se assim fizermos. Então, muito cuidado com quem está dizendo, a Bíblia falava do coronavírus. E se não se cumpre, o que acontece? Se Deus decide mostrar graça a essa pandemia, e essa pandemia for assim controlada, e nem 1/4 da terra morre, como profetizado em Apocalipse 6, e nem a segunda vinda de Cristo ocorre em nossa geração, como Lucas 21 parece ensinar, quem fica como mentiroso na história? Então, de nenhuma maneira o nosso Senhor mente, mas nós podemos terminar como mentirosos, ou inclusive sendo falsos profetas, se começarmos a inventar história e dizer, olha, a Bíblia falou sobre o coronavírus, a Bíblia falou sobre vírus. Você está entendendo, né? Depois você lê Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 21. Então, além disso, não devemos ignorar a advertência de Jesus, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Não podemos começar aí a dizer, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Você está entendendo? Cristo deixa claro que ninguém sabe o momento da sua segunda vida. Se pensarmos que as profecias sobre pragas e doenças se referem especificamente ao coronavírus, estamos em um território perigoso para afirmar que também, mais do que o Pai queria, que soubéssemos sobre o retorno de Jesus. Então, a certeza bíblica em tempos de coronavírus que nós temos, e não há dúvida de que vivemos em tempos difíceis, sem precedentes, e para a minha geração, para a sua geração, especialistas no assunto falam de possíveis centenas de milhares de outros infectados, o que significará muito mais mortes, e com toda a probabilidade levará muito tempo para os mercados econômicos se recuperarem. E eu quero crer que estes são sinais antes do fim. E eu me uno à igreja que tem chamado Maranata por 2000 anos. E acredito firmemente que não são tempos para ficarmos assim ansiosos, mas de oração. Como diz em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. E é também um momento especial para fazer a vontade de Deus. Amando
os necessitados, particularmente as viúvas, os órfãos, né? Tiago 1:27, e os idosos, que são particularmente suscetíveis a esta doença. Não podemos dizer com certeza que o coronavírus é o cumprimento de uma profecia bíblica específica, mas nós podemos ter absoluta confiança de que Deus, Ele não se afastou nem 1 centímetro sequer do seu trono, e Ele continua no céu, fazendo o que bem lhe parece, para a sua glória e para o nosso bem. Então, ao começarem essas coisas e suceder, a palavra do Senhor diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. Eu quero aqui trazer a fonte desse texto que nós acabamos de ler, do Mateus Tiago Mendonça. E gostaria de acrescentar esse texto dentro do que nós lemos. Não podemos sair por aí dizendo que o fim agora, o coronavírus já estava na Bíblia e Jesus vai voltar nesse momento, porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos adverte sobre isso, e tomarmos muito cuidado com os falsos profetas, porque Ele mesmo não sabe. Ele mesmo, quando foi falar sobre a volta dele, disse que nem a Ele lhe foi dado o direito de saber o momento que Ele virá. Somente Deus, somente o Pai sabe. Mas que vírus, guerras, esses sinais seriam evidência da volta sim do Senhor. Então, baseado em tudo isso, eu venho aqui te dizer que nós estamos a passos largos de vivenciarmos a última hora da igreja e o maior acontecimento de todos, a volta do Senhor Jesus. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de buscar, largou a igreja, largou o Senhor, volte. Volte, porque a Bíblia fala também que será num abrir e fechar de olhos, seremos pegos de surpresa, e muitos serão pegos de surpresa. Jesus voltará para levar a sua igreja. O fim vem sim, isso é uma realidade. Estamos chegando sim, estamos chegando na última hora da igreja na face da terra. Os últimos acontecimentos estão aí, os sinais estão aí para todos verem, e só não quer enxergar quem na realidade não acredita, não quer e acha que tudo isso é balela, é heresia, acha que tudo isso é sensacionalismo e acha até mesmo que é fanatismo religioso. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele vem sim. E essa questão de que igrejas estão fechando para não se, para que não haja um contágio maior, eu não sou contra. Eu sou contra proibir que os cultos sejam feitos, mas é preciso se ter um bom senso. Quando se vem a público dizer que no passado os profetas repreendiam os vírus e hoje os pastores parece que perderam a fé e, ao invés de estarem cultuando a Deus, estão fechando as suas igrejas. Por quê? Porque não tem fé para Deus curar. Isso é de uma canalice muito grande. Não podemos rotular os nossos líderes, os nossos pastores de falsos profetas porque fecharam as igrejas. Respeito aqueles que vão manter as suas igrejas abertas, porque se fecharem as igrejas todas também, para onde o povo vai, Para onde que o povo vai? Como vamos socorrer essas pessoas? Até porque a igreja faz o seu papel social também. No meio da sociedade nós temos o direito de abrirmos as nossas igrejas para recebermos as pessoas, ajudarmos essas pessoas. Não podemos excluí-las, não podemos virar as costas. A igreja tem o seu papel social também. Ela faz o seu papel de ajudar as pessoas. Então, eu não estou aqui, não é caça às bruxas, não estou aqui criticando as igrejas que fecharam, porque nós devemos ser prudentes também. Devemos tomar precauções e cuidados sim com as pessoas. Eu posso crer que Deus pode curar, Deus pode nos guardar, e Deus faz isso, Deus nos livra, mas eu também não tenho o direito de permitir que pessoas que entrem num recinto cheio de outras pessoas contaminadas
Eu creio que Deus pode curá-las? Pode. Mas existe uma grande possibilidade também de haver a disseminação do vírus. Então fica aqui o meio termo da questão. Eu não sou a favor de que as igrejas se fechem, mas nós devemos tomar muito cuidado com as aglomerações nesse momento. E devemos vigiar, nós temos que ser vigilantes. E quando nós nos rebelamos contra a autoridade, se você é amparado diante da lei a continuar com suas portas abertas, amém. Mas se você foi proibido por lei, não abra, porque ser desobediente à autoridade e à lei também é rebeldia, é pecado contra Deus. Deus vem abençoar a tua vida poderosamente. Lembre-se que Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando você desse momento difícil que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando. Vamos orar. Busque o Senhor a tempo e fora de tempo. Agora há pouco eu na internet vi artistas, celebridades e até mundiais, as pessoas colocando versículos da palavra, as pessoas mencionando a Bíblia. Nesse momento é a hora que mais as pessoas se apegam a Deus. E que sirva de fato para uma conversão em massa e para que possamos ver de fato arrependimentos e pessoas se voltando para Deus, porque nessa hora muitos recorrem ao Senhor, mas que não seja somente nesse momento, que possamos a cada dia honrar o Senhor com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, buscando a Ele a tempo e fora de tempo. Jesus vem aí sim, isso é um fato. E cuidado com as fake news, cuidado com muito sensacionalismo que temos visto hoje, pessoas que querem aparecer nesse momento para querer ganhar fama, curtidas na rede social e outras coisas mais. Fique com a palavra. Essa não mente. Ore pelo teu pastor, pelo teu líder, ore pela igreja do Senhor, mas não deixe de orar pelas vidas, pelas pessoas, pelas famílias que estão desesperadas. Não exclua pessoas. Independente de religião, de gênero sexual, de condição financeira, é a hora da igreja ser igreja. Deus nos colocou na terra para amarmos essas pessoas, respeitarmos cada uma e levarmos a palavra que liberta, que cura, que salva o ser humano. Não somos donos da verdade, mas a verdade é Jesus. Essa sim liberta. Ele é o único caminho. Ele não é um caminho sequer, ele é o caminho. Artigo definido, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém será salvo, ninguém chega a Deus se não passar por Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Estamos orando por você, estamos orando pela nação, pelo Brasil, pelos governantes, pelos países. Estamos orando por todos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se inscreva aí no nosso canal, teremos vídeos novos em breve com outros assuntos importantes. Se inscreva, aciona o sininho das notificações, divulga, compartilha esse vídeo e assim que atingirmos 1000 inscritos no canal, nós vamos começar uma campanha aqui de oração em favor do teu milagre. Deus abençoe. Deus não prepara a vitória para você, Ele prepara você para a vitória. Quem quiser falar comigo, meu WhatsApp é o 0 operadora 229 8803 8030. Deus abençoe e até o nosso próximo Palavras de Vida.